Vamos e nos submetemos agora à voz do Senhor, através da vida do teu filho nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. O tecladista foi arrebatado, mas estão tirando ali para o ímpio 2. Amém? Paz de Cristo, amém, irmãos? Amém. Bom estar neste lugar, bom estar nessa casa, rever amigos. É um lugar onde não é demagogia, né? A gente se sente muito à vontade. Falava isso com a Tati hoje. A gente se sente bem à vontade de estar nessa casa. E como é bom estar neste lugar. E hoje, cadê o Jorge? Ah, tá lá atrás, Jorge, né? Jorge mandou uma mensagem: ó, rapaz, fala pro pessoal aí trazer o fone. Eu falei: não, Jorge, já falei e tal. Não, preciso falar com você urgente. Eu falei: rapaz, quando o camarada fala, vai falar com a gente urgente. Eu já vim pensando, é para pregar, quer ver? Aí meu celular ficou fora de área, daqui a pouco voltou, ele me ligou. Ah, então, rapaz. Ele fala aí, Jorge. Aí quando ele falou comigo, eu falei: já sabia. Deus falando no meu coração, eu fui orando, antes de Jorge chegar a me ligar, que eu estava no mercado, eu falei: vou orando, assim, Deus me prepara, e eu já achando, é isso mesmo que o Jorge vai falar. E Jorge falou. Então, a gente está aqui nessa casa com muito temor pela palavra do Senhor. E eu estava lá, nesse momento, Jorge, pensando exatamente nisso. Jorge ainda não tinha me falado. Eu pensando em Filipenses. E eu falei com Tati, Filipenses, né? E aí, antes um pouquinho de vir para cá, Deus começou a falar comigo em Hebreus, um texto. E aí, enquanto eu estava aqui, a gente ministrando aqui, todas as canções, e a gente não tinha pensado nisso, até porque eu não sabia que ia pregar nessa noite. Tinha passado a mensagem para Jorge das músicas, tem mais de 2 semanas, eu acho. Todas as canções falavam exatamente do texto que o Senhor falou no meu coração. Hebreus, capítulo 12, lá a partir do versículo 26. Hebreus 12. A partir do versículo 26. Todos acharam? Amém? Eu estou andando um pouquinho. Quando eu ministro aqui, eu geralmente fico parado, né? Até o Jorge deu aquele retorno aqui. Falei: não, deixa para Tati, que Tati se movimenta mais do que eu. Fico paradinho. Então eu vou me soltando aqui, tá, irmão? Amém? Todos acharam aí? Amém? Diz assim o texto: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E todas as canções falavam sobre isso, sobre um reino que não pode ser abalado, sobre alguém que não pode ser abalado, sobre alguém que não pode ser derrubado, sobre um reino que não pode ser abalado. E a boa notícia para mim e para você é: nós fazemos parte desse reino. Lembra quando a gente cantava aqui? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Por quê? Porque o reino dele não pode ser abalado. E se a sua fé está nele, se você está ligado a ele, se o seu coração verdadeiramente está fixado nele, preso a ele, cativo ao Espírito Santo de Deus, nada pode te abalar. Porque você é forte? Não. Porque ele é. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar: quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu posso ser abalado, mas ele não. Essa carne aqui pode sofrer, pode sentir dor, e a gente sente dor, mas o reino que está dentro de nós não pode ser abalado, porque provém dele. E é por isso que esse texto está falando exatamente isso. Olha, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu.
As palavras ainda, às vezes, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. E ele continua dizendo: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, você e eu, nós recebemos um reino inabalável. Nós recebemos esse reino. E a pergunta que eu queria te fazer nessa noite, diante disso, como podemos apresentar a Ele uma adoração genuína? E o Senhor falava muito sobre isso ao meu coração. Entenda bem, eu e você, nós vivemos debaixo de um reino inabalável. Mas já reparou como as dificuldades às vezes deixam a gente... Parece, eu não posso, né? Não, eu não posso estar na igreja hoje. Estou tão mal. Não, eu tive muita dificuldade durante essa semana. Como é que eu vou adorar a Ele no domingo? Não, eu tive muita dificuldade nessa manhã. Como é que eu vou exaltar a Ele à noite? E a gente esquece que Ele é inabalável, que Ele habita dentro de nós. E a gente se esquece dessas coisas. A gente se esquece que Ele é inabalável e Ele habita dentro de nós. Eu repito isso por quê? Porque lá em Gênesis Ele fala, olha, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. Que maravilha, aquilo é lindo de ler, maravilhoso. Mas a gente se esquece que o mesmo Espírito que lá atrás estava pairando sobre a face das águas, agora habita dentro de mim e de você. Já parou para pensar nisso? É algo que eu sempre falo, porque a gente às vezes esquece. Sabe essa terra que você está pisando? Ele criou. E Ele habita dentro de você. Ele criou tudo, mas Ele habita dentro de você, para te dizer e para me dizer que Ele não é abalável, Ele é inabalável, porque Ele criou todas as coisas. E Ele agora fala para mim, olha, é um reino inabalável que eu tenho para você. É algo que o mundo às vezes não compreende. É quando alguém do mundo lê a palavra e olha o apóstolo Paulo lá preso falando, alegrai-vos. Ou escrevendo aquelas palavras maravilhosas para Timóteo. Olha, Timóteo, isso. Pregue a palavra no finalzinho. Tantos ensinamentos, e no final ele fala, meu filho, traga aquela capa. Porque ele era humano, ele estava sentindo frio, mas ele em momento nenhum parou de pregar a palavra, parou de adorar o Senhor. E como nós podemos entender isso? Como fica a nossa adoração diante disso? Como fica a nossa adoração diante de um reino que é inabalável? Como eu e você, como nós estamos adorando a Ele? Precisamos compreender que servimos a um reino inabalável. Não somos servos de qualquer reino. Não somos servos de um reino que vai cair. Nós somos servos de um reino que é inabalável. Olha a história da palavra. Você vai vendo um reino atrás do outro. Aparecem os egípcios, e Deus vai lá, abala os egípcios. Aparece o reino babilônico, e Deus vai lá e abala aquele reino. Aí aparecem os gregos, Deus abala aquele reino. Aparecem os romanos, Deus abala aquele reino. Mas o reino de Cristo não pode ser abalado. E o que a Tati falou aqui significa muito. Começou as Olimpíadas e aquela coisa toda, e todo mundo, meu Deus, não, a gente apavorado, olha isso. E a gente falou, como assim? Estão zombando do nome do Senhor, mas Ele mesmo, Ele fala, eu sou inabalável. E aí começa os Jogos Olímpicos. A atleta ganhou a medalha, a outra perdeu para ela, imagine, perdeu. E ela fala assim, eu perdi, mas glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, e tudo gravado, exalta o nome dEle. Começa a cantar o hino das Ilhas Fiji, uma glorificação tremenda ao Senhor.
vários atletas declarando o senhorio do Senhor. Por quê? Porque o reino do nosso Deus é inabalável. Servimos a um reino estabelecido por Cristo. Ele abriu os seus braços e falou: olha, vem, me segue. É difícil? É. A cruz é pesada? É. Mas eu estou com vocês e vocês não vão ficar sozinhos. Ele mesmo disse: eu subirei aos céus, mas eu enviarei um outro Consolador, para que vocês não sejam abalados. Sem Ele nós somos presas fáceis. Mas aí, você olha o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele homem começa a escrever: está preso, ele alegrai-vos. Está preso, aconselha. Está preso, pastoreia. Por quê? Queimava dentro dele algo que o mundo não consegue compreender. Imagina os guardas: como esse homem é apaixonado pelo Senhor, meu Deus. Como esse homem é apaixonado e está preso aqui, imagine. Os soldados lá, e o homem lá, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pela presença, porque ele sabia a quem ele servia. Ele servia a um reino que é inabalável. Então precisamos compreender que nós servimos a um reino que é inabalável. Como eu falei, o passado já nos mostrou que o inferno vai se levantando, vai se levantando, vai se levantando contra o povo de Deus, e todos os outros povos caíram, todos os outros reinos caíram, mas o reino de Cristo permanece eternamente, o reino que você e eu, que nós fazemos parte. E aí, o profeta Daniel, lá no capítulo 4, versículo 3, diz algo muito interessante: como são grandes os teus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Não é algo que começa aqui e cai ali na frente, não, é eterno. E ele dura de geração em geração. E este é um grande incentivo para nós adorá-lo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores. Não porque eu sou forte, não porque eu tenho conhecimento, não por isso, não por aquilo, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Todos os outros reinos, como eu falei, caíram, mas o nosso Deus tem um reino que é eterno. E diante disso eu tenho que te perguntar e me perguntar: qual o tipo de adoração temos entregado a Ele? As circunstâncias nos impedem de adorá-lo? As dificuldades nos impedem de adorá-lo? E aí o texto continua: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Sabe o que ele está falando para mim e para você? Não é de qualquer jeito, não. É de modo aceitável. É de modo que o agrade. É de modo que ele sinta prazer na sua adoração. É de modo que ele sinta prazer na minha adoração. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A palavra sacrifício para os judeus representava louvor ou uma vida dedicada à adoração. Então ele está falando, Paulo está falando: olha, apresentem a sua vida dedicada em louvor e adoração a Ele. É um louvor aceitável a Ele. E talvez por isso a gente vai entender como Paulo e Silas estão cantando lá dentro da prisão, e aquelas estruturas começam a ser abaladas, porque aqueles homens estavam lá adorando a Deus com tudo aquilo que eles tinham. E eles não tinham muita coisa, se você olhar. Estavam presos, lugar sujo.
mas eles tinham uma adoração sincera a Ele. Um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então ele foi lá naquele lugar, ele manifestou a sua glória naquele lugar, ele manifestou a sua presença naquele lugar. Então, quando ele está falando sobre apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo, ele está dizendo, como uma vida dedicada à adoração a Ele, ao louvor dEle. Quando o autor de Hebreus fala sobre adorar de forma aceitável, ele nos fala sobre uma vida dedicada à adoração. E essa adoração, para ser aceitável, precisa ser de acordo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Então, a minha adoração é para Ele. O meu louvor é para Ele. As minhas canções precisam falar sobre Ele. Precisam exaltar o nome dEle. Porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então é uma adoração cristocêntrica, porque Cristo é o centro. E quando nós colocamos Cristo no centro de todas as coisas, nós começamos a entender o que é um reino inabalável. Já reparou? Aquele camarada que parece estar um furacão rodando sobre a vida dele e está lá, firme. E você, como assim? Mas Cristo está no centro. Cristo está no centro de todas as coisas. E essa precisa ser a nossa adoração, uma adoração cristocêntrica. Eu não posso prestar um culto ao Senhor simplesmente de forma religiosa. Ah, mas por que você está falando isso? Porque às vezes eu faço isso também. Eu não sou melhor do que ninguém. E é algo que eu falo lá na igreja, o pessoal às vezes fica assim. Gente, eu não tenho vergonha de falar. Quantas vezes eu estava em casa, culto, e você, hoje tem culto. Ai, tem que ir para a igreja, aí vai para a igreja. Aí aquela adoração assim. Cumprir um protocolo, está lá na igreja. Não, você tem que queimar. Tem que queimar dentro de mim, queimar dentro de você. É o momento de estarmos juntos em adoração, é o momento de estarmos juntos louvando ao Senhor, é o momento de estarmos em comunhão. Eu posso adorar na minha casa? Posso. Aliás, eu devo. Tenho que adorar todos os dias. Mas quando você está na igreja, é na comunhão do Espírito. E aí o Espírito começa a falar com cada um de forma inexplicável muitas das vezes, mas às vezes ele vai falar num geral, para que você entenda o que ele quer fazer na vida da igreja, no corpo dele, no corpo de Cristo. Isso é adorar em comunhão. É o que o povo de Atos fazia, adorava em comunhão. E o Senhor ia trazendo o quê? Aqueles que iam sendo salvos. Eles já eram adoradores, mas quando estavam unidos, eles adoravam na comunhão. Então nós precisamos adorar a Ele de forma aceitável, de forma a alegrar o coração dEle, de forma a fazer com que Ele manifeste a sua glória, de forma a fazer com que Ele manifeste a sua presença em nós, na sua igreja, no seu povo. E aí, como é maravilhoso quando você chega em casa extasiado. Nossa, como Deus falou comigo hoje, como Ele tratou o meu coração, como Ele me sarou nessa noite, como Ele curou a minha alma. Eu estava tão sofrido, tão dolorido, mas Ele me curou. Eu esperava tanto por aquela resposta e Ele me respondeu. Quando você vem para adorá-lo, quando você vem para glorificá-lo, quando você vem pela face dEle, quando você vem simplesmente pela presença dEle, eu quero estar lá, porque eu vou adorar a Deus junto com os meus irmãos. Eu quero oferecer o meu louvor, e é um louvor aceitável. Ele vai se alegrar comigo. Ele vai se alegrar comigo. E aí o texto continua dizendo, com reverência e temor. Como eu falei, não há como adorar o Senhor de qualquer maneira. Não, preciso cumprir um protocolo e vou lá. Não. É necessário ter uma vida de contínua intimidade com Ele. Esse é o segredo.
Aqui é a extensão daquilo que a gente já faz na nossa casa. É quando eu pego a palavra e começo a deixar ela ministrar sobre a minha vida. É quando eu oro a Ele, é quando eu estou lá no trabalho e de repente vem uma palavra e eu assim, meu Deus. E Deus começa a falar com você lá no seu trabalho, Ele fala. De vez em quando a gente está atendendo os clientes, Deus falando assim no seu ouvido, você fica assim, dando um texto, eu brinco com o Tati, Deus está me dando a pregação aqui, eu passo para não esquecer, porque senão eu esqueço. É uma facilidade terrível de esquecer. Fecha aspas. Sou terrível. Então precisa ser com reverência e temor. Ele fala lá em Tiago 4:8. E a gente olha esse texto assim, nossa, que texto difícil, né? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele fala assim, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Porque a gente é falho. Eu sou pecador. Eu tenho que me purificar para entrar na presença dele, porque ele é um Deus santo. A gente tem falhas. Mas olha o que ele fala no comecinho. A gente às vezes pega a parte mais difícil do versículo. Ai, meu Deus, te chama de pecador difícil. Que palavra difícil, palavra dura. Mas olha o que ele começa dizendo no versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O texto está dizendo, à medida que eu vou chegando mais perto dele, Ele vem mais perto de mim. À medida que eu caminho na direção dele, Ele se aproxima de mim. À medida que eu exalto a Ele, à medida que eu adoro a Ele, à medida que eu entro na presença dele, Ele começa a manifestar a sua graça e a sua bondade na minha vida e na sua vida. Nós temos um Deus acessível. Por isso que eu acho magnífico essa palavra, um reino inabalável. Pensa aí em Nabucodonosor, o cara lá que foi o grande imperador da Babilônia. Cara, será que todos tinham acesso a ele? Às vezes o presidente de uma empresa grande, será que todos têm acesso a ele? O prefeito daqui de São Gonçalo, ou lá de Maricá, será que todos têm acesso a ele? Mas aí você tem aquele que criou os céus e criou a terra, e ele está falando, aproxime-se de mim, que eu vou se aproximar de você. Parou pensar nisso? Ele fala assim, ó, se aproxima que eu me aproximo. Se a nossa adoração é para Ele, temos que entregar por inteiro a Ele. Temos que entregar o nosso melhor a Ele. Temos que abrir o nosso coração e se derramar na presença dEle. Olha o que o salmista fala. Salmo 103:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo. Não é só uma partezinha, é tudo. Bendize, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo. Tudo. E quando nós o adoramos em espírito e em verdade, Ele aceita a nossa adoração. E o Espírito Santo testifica no nosso coração. O Espírito Santo começa a falar conosco, começa a testemunhar que a presença dEle está sendo manifesta, porque nós estamos adorando Ele em espírito e em verdade. Ele é digno. Ele é digno. E Deus te chamou para adorá-lo. Deus te chamou para glorificá-lo. Deus te chamou para proclamar o nome dEle. Não, eu não. Deus chamou Paulo, que tinha muito conhecimento, que era cheio. Não, Deus chamou Paulo. Aí você olha a história, Deus chamou Pedro, que era um pescador. E no decorrer da história, Ele chamou vários homens. Chamou até um profeta que cuidava de bois. Olha, vem cá.
chamou uma professora da rede pública, chamou um topógrafo aqui atrás, chamou um vendedor de malharia, chamou. E às vezes é a primeira coisa que a gente fala assim: eu? Não, Senhor, eu não, olha, não. E algo que eu ouvi no seminário, quando eu fazia o seminário, eu guardei no meu coração. Eu falei isso acho que uma vez na igreja. A primeira prova de que Deus está te chamando é quando você fala que não pode. Como assim? Eu não posso, não consigo, Deus. Não dá para mim. Olha na história da Bíblia. Deus chama Jeremias, Jeremias fala o quê? Eu sou apenas um menino, não posso. Jeremias foi um grande profeta na nação de Israel. Deus chama Moisés, Moisés fala o quê? Não, eu tenho língua pesada, não dá. Moisés, depois você entra lá na história, Moisés faz mais de 3 negações, não. Aí Deus chama Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios, eu vi a glória do Senhor, ai de mim, eu sou pecador. Aí Deus vem e purifica. E aí aquele homem que antes estava falando, ai de mim, eis-me aqui, envia-me. Isso porque um anjo veio com uma tenaz e tocou. E aí você vai falar, não veio nenhum anjo me tocar, não apareceu nenhuma sarça, estou fora, não é comigo. Mas um dia um homem abriu os seus braços na cruz do Calvário e com o seu sangue lavou a minha e a sua vida. E está falando para mim e para você, eu estou te chamando. Me adore. Me adore. Eu não estou te chamando para um reino que vai cair amanhã. Eu não estou te chamando para algo que não tem futuro. Eu não estou te chamando para uma viagem sem futuro. Eu estou te chamando para um dia eu poder abrir os meus braços e dizer: vinde, bendito de meu Pai, ao reino que está preparado desde a fundação dos tempos. Eu te chamei para isso. Então glorifique e exalte o nome dEle. Ele é digno. E sem medo, porque é um reino inabalável. Ele não te promete falta de problema, não. Mas Ele te promete um reino inabalável. O que Ele está dizendo é: olha, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. Você não estará sozinho. Mas pode haver dias que eu me sinta sozinho. E aí Ele vem e fala: filhão, estou contigo. Né, Tiago? Quantas vezes, né, Tiago? Tiago se conhece há mais de 20 anos. Quantas vezes eu digo: Tiago, o negócio está meio complicado aqui. Você não acha que o negócio está meio complicado aqui? A gente vai, ora junto. E às vezes está longe a beça, como se menino viaja a beça. Está em Brasília, está em Natal, mora longe, depois ele volta. Mas o reino inabalável mora dentro de nós. E as dificuldades vêm. E é como é bom você ter um irmão. E é por isso que eu falo sobre adoração em comunhão. A gente adora em casa, a gente adora com a nossa vida todos os dias. Mas quando você está aqui, você tem a comunhão do seu irmão em adoração. É às vezes aquele abraço que você nem entendeu, mas ele olhou para você e falou: Deus está lá falando com ele. Abraça ele e adora junto. Ora junto com ele e adora junto. E aí Deus começa a falar no meio do seu povo, porque o nome dele precisa ser glorificado. E porque ele está falando para mim e para você: meu reino é inabalável. Fortalecei-vos no Senhor. Não deixe que a dificuldade te pare. Não deixe que o problema te pare. Não deixe que as lutas parem a sua caminhada.
Não deixe que os problemas parem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele tem um chamado para você. Ele tem algo para você. Ele tem algo para a sua vida. Eu vou citar algo aqui. A Glaucia conhece muito bem essa pessoa. O senhorzinho. Eu chegando no seminário, eu falei: pastor, eu não tenho nada. Nunca estudei teologia, não sei nada. Ele, calma, brandamente, olhou para mim e falou: filho, ofereça a Deus aquilo que Ele já colocou na sua mão. Não importa se é pequeno, se é grande. Ele falou desse jeito mesmo, calmamente. Ele fala assim, calmamente, né, Glaucia? Ofereça o que Ele já colocou nas suas mãos. Ele tem algo nas suas mãos, então ofereça a Ele. Devolva para Ele. É isso. Às vezes a gente não compreende muita coisa. A gente acha que não, tem que acontecer. Então Deus não está falando comigo. Deus não quer me usar não. Deus quer usar o irmão lá na bateria, o irmão do teclado. Deus quer te usar. Deus quer me usar. Mas nós precisamos oferecer a Ele um culto agradável, um louvor aceitável, uma adoração que Ele fala: meu filho está lá me adorando, minha filha estará me adorando. E eu tenho um reino para Ele que é inabalável. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus te chamou para algo maravilhoso e grande. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nessa noite. Deixe Ele tratar o seu coração nessa noite. Eu sei que Ele tem algo a manifestar na sua vida. Eu sei que Ele tem algo a manifestar na sua casa. Eu tenho absoluta certeza que Ele tem algo a manifestar na sua família. Algo que vem do trono dEle. E algo que é para glorificar o nome dEle. Ele te chamou. Ele te chamou. Ele chamou o apóstolo Paulo. Ele chamou o Tiago. Ele chamou o apóstolo João. Ele chamou Pedro. Ele chamou o pastor Dudu. Ele chamou a pastora Jaqueline. Ele chamou o Jorge. Ele chamou o Nevan, que está ali na bateria. Ele chamou a Milena. E ele falou: Milena, eu tenho algo para você. Ele tem algo para nós. E o mais maravilhoso é como Ele já tem os céus para nós. Ele já preparou a palavra dele. Vinde, bendito de meu Pai, para um reino que já está preparado. Lá em João 14. Olha, eu preciso subir e preparar lugar. Mas o mais maravilhoso é que Ele quer trabalhar na nossa vida. E como o apóstolo Paulo fala, para que possamos ser cooperadores em Cristo Jesus. Porque Ele quer usar a sua vida e a minha vida para que o reino dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Mas Ele quer usar você, com fraquezas, com dificuldades, com problemas, com muitas negativas, como os vários homens da Bíblia falaram que não dava, mas fizeram. O mesmo homem que falou que, olha, não vou não porque eu sou pesado de línguas, não consigo falar. Pergunta hoje lá em Israel, quem foi Moisés? O grande legislador, o grande profeta de Israel. Pergunta quem foi Jeremias, que na época dele o povo até virou as costas, mas depois entendeu que era um grande homem de Deus. Isaías, profeta messiânico. Você lê o livro de Isaías, parece que Isaías estava sentado na frente do Calvário, olhando Jesus ser crucificado, um homem. Deus abriu para ele assim,
Olha, vai acontecer isso tudo aí. E ele escreveu. Porque ele era bom? Não. Porque ele foi tocado pelo Senhor. Eu sou bom? Não. Mas nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, o sangue lavado, o sangue remido, o sangue que cobre multidões de pecados. E mesmo com todas as falhas, quando nós colocamos a nossa adoração, o nosso louvor nele, e abrimos nosso coração para ele, um dia nós iremos ouvir: vinde bendito de meu Pai. Feche seus olhos e adore ao Senhor. Faça a sua oração a Ele. Deixe Ele tratar o seu coração nessa noite. Ele te chamou.